Enquanto isso, Glauco, eu queria começar aqui tratando de um outro tema. Esse não é tão auspicioso assim, e que também é ausente em grande medida da mídia brasileira. É grave. Os sinais de uma onda de investimento militar na Europa, o rearmamento da Europa, a Europa preparando-se para uma nova guerra. Grandes decisões institucionais, inclusive, e nós vamos examinar aqui quais são as consequências disso, quais são os desdobramentos. Nós começamos aqui pelo fato mais relevante em relação a essa onda. É uma onda de gastos, é uma onda de pavor, é uma onda que tem um certo aspecto anticomunista também, a gente vai ver aqui por quê. Nessa imagem nós temos o futuro, não assumiu ainda, mas já se colocando como futuro, chanceler alemão, o Merz, da coalizão conservadora, que algum dia, que a mesma que elegeu no passado a Angela Merkel, ele discursando no Parlamento Europeu no dia 18 de março, foi o dia em que o Parlamento Europeu aprovou uma quebra, Glauco, aí é uma coisa importante para a gente contextualizar. Quebrou-se o teto constitucional que havia na Alemanha contra os gastos públicos. Havia uma regra bem mais branda do que o arcabouço fiscal brasileiro, digamos, mas que estabelecia que o déficit fiscal da Alemanha a cada ano só podia ser de 0,35% do PIB. A quebra desse teto constitucional, ela precisa ser contextualizada pelo seguinte: esse teto, esse dispositivo, estava em vigor desde 2009. Foi a resposta conservadora que os alemães, no caso a Angela Merkel, adotaram diante da crise de 2008, o que significou, em grande medida, não só na Alemanha, mas no conjunto da Europa, um ataque ao estado de bem-estar social. Nós devemos ter uma imagem aqui, isso se espraiou da Alemanha e dos países nórdicos, onde esse movimento começou, para o conjunto da Europa, por pressão em especial da Alemanha. Isso se espalhou em cortes no estado de bem-estar social na Espanha. Aqui nós temos uma manifestação da época contra essas medidas. Na Espanha, na Itália, em Portugal, isso se manifestou, a resposta, as populações, as sociedades responderam a isso em movimentos de massa importantes, como, por exemplo, o movimento da ocupação da Porta do Sol, na Espanha, que foi algo muito marcante em 2011 no panorama europeu e no panorama internacional também. Essas medidas foram impostas à Grécia, a gente se lembra, a Grécia que tentou escapar das medidas da austeridade da União Europeia, fez inclusive um plebiscito, a União Europeia apertou o torniquete e levou o primeiro-ministro da Grécia, o Tsipras, então, a um recuo vergonhoso. Esse conjunto de medidas, esse conjunto de movimentos de cortar os gastos, a gente está vendo aí a tesourinha escrito no, disciplinou as maiorias populacionais europeias e representou um retrocesso muito grande em relação à tradição europeia de muito tempo do estado de bem-estar social, de décadas, desde o pós-Segunda Guerra. Porém, agora, Glauco e pessoal, essa medida que aparentemente é auspiciosa, ou seja, o fim do teto dos gastos na Alemanha, ela está se reproduzindo em outros países da Europa de diferentes maneiras, mas não por um motivo auspicioso, e sim para elevar os gastos militares. Então, nós temos uma série de opiniões aqui. Nós vamos tratar desse assunto a partir desse artigo aqui, que é um artigo do economista norte-americano, marxista, Michael Roberts. Michael Roberts mostra que existe na Europa
um sentimento de que acabou o dividendo de paz. O que era o dividendo de paz? O dividendo de paz era o fato dos Estados europeus terem reduzido expressivamente os seus orçamentos militares depois da Guerra Fria, depois da vitória sobre a União Soviética. Então, a gente vai ver daqui a pouco um outro gráfico aqui, o orçamento militar que chegou a 15% do PIB no pós-Segunda Guerra, depois caiu para aproximadamente 5%, que é um gasto expressivo, 5% do PIB, ao longo de décadas, até 1989, ele cai para praticamente zero hoje, que é o orçamento militar dos Estados europeus, inclusive com mudanças muito fortes na política de recrutamento militar. Em quase toda a Europa não existe mais isso, existem simplesmente exércitos profissionais, não existe o alistamento, digamos assim, obrigatório dos recrutas da juventude. Então, termina, segundo o Michael Roberts, esse chamado dividendo de paz. E ele alia aqui ele alinha um conjunto de declarações de líderes europeus. Por exemplo, por isso que eu digo que é anticomunista, há um pavor evidentemente injustificado que a Rússia, e a Rússia não é comunista, mas que a Rússia vai invadir a Europa Oriental, e diz a Kaja Kallas, a estoniana conservadora, que é a chanceler, a chefe da política externa da Comissão Europeia. Ela diz: se juntos não formos capazes de colocar pressão sobre Moscou, como é que nós vamos enfrentar a China? Ou seja, é um raciocínio completamente delirante e que está justificando esses gastos. Mas o mais grave são os comentários dos think tanks e da mídia inglesa, que também o Michael Roberts destaca. Então, o Bronwen Maddox, que é diretor de um grande think tank inglês, o Chatham House, diz assim: os gastos em defesa são os de maior benefício público, porque defendem a nossa sociedade contra as invasões. O Martin Wolf, principal articulista do Financial Times, sugere que o gasto público tem que aumentar para que o gasto público com defesa, ou seja, com armamentos e com militares, tem que aumentar para 5% no Reino Unido. E diz que as populações não devem se preocupar, porque isso é bom para a economia. O John Ganesh, também comentarista importante no Financial Times, diz que o estado de bem-estar social agigantado, segundo ele, o estado de bem-estar social sofreu muitos cortes nesse período do pós-crise de 2008, mas mesmo assim ele ainda chama esse estado de bem-estar social de agigantado e diz que circunstâncias políticas excepcionais ditaram esse agigantamento, mas que agora não pode continuar mais. Inclusive ele diz: é fácil justificar o corte de gastos sociais em nome do gasto militar. Mas não é disso que se trata, diz ele. É preciso eficiência. É um pouco a lógica do Elon Musk, a lógica conservadora, a lógica de que o gasto público é ineficiente, principalmente o gasto social é ineficiente. Bom, temos outros fatos. Na Polônia, o primeiro-ministro fala, além do primeiro fato alemão, né? Mas na Polônia, o primeiro-ministro Donald Tusk, falando claramente, tem a impressão que você já comentou isso, Glauco, na semana passada, em armamento nuclear, dizendo que o armamento convencional não é suficiente. Na Inglaterra se diz que é preciso passar os líderes do Partido Trabalhista, precisa mudar o sentido, a cor da orientação do gasto público, do verde, ou seja, da defesa da natureza, as preocupações ambientais, para o cinza militar, que seria o novo sentido do gasto público, da essência, da novidade, digamos assim, do gasto público na Alemanha. E a gente volta aqui para aquele gráfico que você estava acabando de mostrar, que Michael Roberts começa a comentar quem é o verdadeiro beneficiário desse tipo de gasto. Aqui são as ações,
esse gráfico está pouco legível, mas ele é pequenininho originalmente, são os preços das ações das empresas de armamento europeias num período de tempo muito pequeno, nos últimas semanas, digamos assim. Então, vocês vejam lá em cima os gastos de empresas como a Rheinmetall, da Alemanha, a Leonardo, da Itália, a Indra, da Espanha, a Dassault, da França, a BAS, do Reino Unido, todas estão experimentando uma explosão de preços. Na Alemanha, se diz, por exemplo, na onda dessa valorização dessas empresas, na Alemanha se diz que a Rheinmetall, que é a principal fabricante bélica da Alemanha, pode comprar, na verdade, as fábricas da Volkswagen que estão sendo encerradas, digamos assim, estão sendo desativadas por conta de redução do consumo dos carros da Volkswagen, né? Aqui, o cálculo, esse gráfico mostra o tamanho dos gastos de defesa e de infraestrutura, segundo o Michael Roberts. Você veja que os gastos que vão ser feitos agora são maiores do que, isso tudo em valores atualizados, tá? Maiores do que os investimentos na Alemanha no Plano Marshall e maiores, inclusive, do que os investimentos suplementares na Alemanha durante todo o processo de reunificação alemã. Bem, o Michael Roberts, por fim, ele tece considerações teóricas a respeito da expectativa, digamos assim, de gente que nem o Martin Wolf, de que esses gastos militares poderão reativar a economia. Ele recorre ao Marx e recorre a uma consideração muito importante sobre a natureza desse gasto, Glauco. A aposta dele é que não se trata é que não vai dar certo, digamos assim. É que os gastos militares não são capazes sozinhos de substituir os gastos sociais e nem de estimular a economia. Por que ele diz isso? Pelo esgotamento do gasto militar em si mesmo. Diferente de quando você constrói uma escola ou você contrata professores, aquele gasto que o Estado está fazendo naquela atividade da educação gera, por exemplo, pessoas melhor formadas, que vão ser capazes, ele retorna para o ciclo da produção. Ou quando você produz alimentos, por exemplo, você produz alimento, o alimento retorna ao ciclo da produção porque ele é consumido, enquanto que o gasto militar, ele se encerra em si mesmo. Você constrói tanques, você constrói aviões, você constrói mísseis, mas aquilo não retorna para o conjunto da economia em forma de um benefício e mesmo para o circuito normal da economia. E o Michael Roberts termina com um alerta, e aí a gente volta para o nosso último gráfico, que é uma consideração de alerta. Ele diz que há, sim, uma hipótese em que o gasto militar se torna um impulso para a economia. É a guerra em si, não é a simples fabricação do armamento. A guerra em si, como Marx ensina já, ela queima a capital, ela destrói em massa a capital e ela cria uma oportunidade, entre mil aspas, para novos investimentos, para restaurar, digamos assim, o ciclo de produção e de valorização e de acumulação do capital. Esse gráfico mostra que é sobre os lucros das empresas norte-americanas, a taxa de lucros das empresas norte-americanas. Vocês veem que durante todo o esforço de guerra, ele permanece em níveis abaixo do que tinha sido em 1929, até 1940 estava abaixo, até 1941 abaixo de 1929. O ciclo econômico, o ciclo de valorização do capital, portanto, o ciclo de lucros que está demonstrado está expresso nesse gráfico, ele é retomado a partir de 1941, quando os Estados Unidos entram claramente na guerra. Então, diz o
o Michael Roberts. Será que nós somos a favor de produzir armas e de matar gente para criar empregos? E essa é a mensagem com que ele termina. É uma mensagem evidentemente política. As mesmas economias, as mesmas sociedades que são capazes hoje de mobilizar tantos recursos para a produção de armamentos e possivelmente para a guerra, não seriam capazes de utilizar esses mesmos recursos para o bem-estar, para os serviços públicos, que também na Europa estão sendo atingidos, para a infraestrutura, que também está sendo envelhecida na Europa? É preciso que as sociedades humanas façam corrida armamentista para reativar a economia? Se nós temos os recursos, se nós temos a tecnologia para produzir em benefício das maiorias, por que nós temos que nos submeter a um sistema cuja única lógica, e possivelmente fracassada, para retomar a economia, retomar o ciclo da produção, é investir em armas e é investir em morte, Glauco? Essa é a mensagem com que termina o texto do Michael Roberts.